Olá, bem-vindas e bem-vindos. Boa noite para quem está chegando, bem-vindas, bem-vindos. Já temos aí 47 pessoas conosco. Fiquem à vontade para dar um oizinho aqui no chat. Já abri o chat, eu vou adorar se alguém me disser que está conseguindo. Chegou nada aqui para mim ainda. Tem alguém aí? Comuniquem-se comigo. Me deem um oizinho aqui no chat. Conta de onde tá falando conosco. Já já vou contar para vocês que a nossa convidada está falando de bem distante. Ó, a Mariana colocou aqui nos perguntas e respostas, está fechado. O chat está desativado. A Agatha É colocou também. sempre essa mesma história. Vamos de novo. Gente, eu faço isso algumas vezes e com frequência acontece esse problema. Eu juro que eu já dei aqui o comando que deveria permitir. Mais uma tentativa. Enquanto isso, a gente vai aguardando. A gente já tem aqui 70 pessoas conosco, já já a gente começa. Mas eu acho que a Agatha e a Mariana também deram a dica aí, né? Pode ir colocando lá nas perguntas e a gente Isso, vai interagindo por ali. Acho que também pode isso. ser. Se o chat não funcionar, a gente vai pelo perguntas e respostas. É para ele funcionar. Eu fiz aqui de novo o comando para ele funcionar. Vou trocar aqui de novo. Não está funcionando. Vamos dar só mais um minutinho e aí a gente já começa. Se o chat não voltar, fiquem em paz, a gente vai se comunicando por aqui. Vejam se agora mudou. Fiz mais um comando aqui, apertei um outro botão. Não, realmente ele não quer. Vamos pelo perguntas e Tecnologia. respostas. Vamos pelo perguntas e respostas, porque a tecnologia não está querendo nos ajudar. Todos vocês têm acesso ao perguntas e respostas, então, por favor, vão mandando as perguntas por aqui. Nova tentativa, acho que agora pode ser que vá. Ah, agora É... foi! Tinha um botão a mais para apertar, gente. Pronto, resolvido. Vamos lá. Eu vou começar rapidamente. Bem-vindas, bem-vindos quem está aqui conosco. Eu vou começar passando o vídeo da Simplicity, que é quem está oferecendo esse webinar, o primeiro webinar do ano, para a gente falar aí de saúde mental e bem-estar. A gente vai assistir o vídeo e aí, na sequência, a gente já começa o nosso papo. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Sem som. Conhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece.
Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Então, essa é a Simplice, que proporcionou para a gente estar aqui hoje. Então, bem-vindas e bem-vindos para todo mundo que está conosco. Vamos falar de planejamento, bem-estar, saúde mental. A gente vai dividir em 2 momentos. Um momento que a gente tem aqui a nossa convidada, que vai trazer uma perspectiva técnica de quem está estudando essa área. E depois a gente vai seguir aqui com algumas dicas práticas, algumas ferramentas que a gente separou para ajudar aí no planejamento do ano. Então, sem mais delongas, lá, por favor, bem-vinda, Laís Mascarenhas, a nossa convidada, psicóloga. Difícil chamar de Laís, né? Uma grande amiga, por favor, está contigo a palavra. Obrigada, Ali. Oi, gente, boa noite, boa noite. Ano passado estávamos aqui, né? Esse ano estamos novamente, então obrigada por mais uma vez, né, ter essa oportunidade de estar aqui falando com vocês desse assunto que aquece o meu coração. Então, gente, um olá aí, tô vendo que tem gente de todo o Brasil, a gente está, tipo, ao redor do mundo, né? Vocês devem estar vendo uma luz entrar aqui, eu estou na Austrália nesse momento, então a gente está conectado aí a mais de 13 mil quilômetros de distância para falar desse assunto que é tão importante e que a cada ano, né, finalmente, antes tarde do que mais tarde, a sociedade vem olhando para isso, e nada melhor do que janeiro, né, quando o ano está começando, a gente poder falar um pouco mais. Então, eu vou tentar ir direto ao ponto, como eu estou com um tempo curto aqui com vocês, mas quem quiser saber mais de mim, da minha trajetória, do que faz, né, eu estar aqui hoje falando de saúde mental com vocês, estou no Instagram, estou no LinkedIn, então fiquem à vontade aí para a gente manter contato depois também. Eu separei 3 pontos, né, para a gente falar de saúde mental, pensando nessa perspectiva de planejamento e durante o ano, né, justamente para a gente estar aí no início, né, de uma nova largada, né, eu gosto desses símbolos, né, de início de ano, de começo, de recomeço, para que a gente possa realmente parar para pensar, porque a velocidade que o mundo está, muitas vezes a gente não para olhar para a própria vida, né, um exercício quase de terceira pessoa, né, poder olhar a nossa própria vida a partir de uma outra perspectiva. A correria vem, estudo, trabalho, demandas com família, e muitas vezes a gente acaba não tendo esse tempo. Então, vamos aproveitar esses minutos aqui juntos para poder falar um pouco mais sobre isso. Eu separei esses 3 pontos, e o primeiro é uma provocação, né, para todos nós. Quando a gente fala assim, né, de estar bem o ano inteiro, né, essa noção de bem-estar, parece que uma noção de bem-estar contempla algo 100%, né, para a nossa saúde mental. Então, o primeiro alerta que eu gostaria de deixar é justamente esse, né? Talvez uma notícia ruim, mas que traga um pouco de consciência, de ampliação de consciência para todos nós. Não vamos estar bem o ano inteiro, né? Por mais que você planeje, por mais que você busque, em algum momento, é igual aquela trend, né? Como eu vou ser triste? Vai ser, porque a vida faz a gente ser e faz parte, né, dessa completude. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né, gente? Ter um espaço aí para um vazio, para um não todo, né? Eu, por essas palavras, quem é aí da psicologia, das ciências humanas, já pode ter percebido, eu gosto muito do referencial teórico da psicanálise. Então, a psicanálise fala muito para a gente dessa falta, né? Então, acho que talvez o primeiro alerta que eu gostaria de deixar aqui para a gente é esse, assim, vamos dar espaço também para o que a gente não sabe, né? A gente não sabe muitas coisas sobre saúde mental, a gente não sabe muitas coisas sobre a gente mesmo, né? Não à toa Freud foi lá tentar trazer alguns dos mistérios aí do nosso inconsciente. Então, tem muitos mitos e verdades, né, sobre a saúde mental. A saúde mental é sempre estar bem, né? Quase beirando ali uma coisa meio positividade tóxica,
né? Que é ser gratiluz, nada disso, né? Então, deixa um espaço aí para você, né? De poder se perceber, se olhar, não saber, tem um planejamento sim, mas também dá espaço para você entender que estar bem também é ter dias que a gente não está bem, né? Se tudo for muito bom, se tudo for muito para cima, a energia sempre algo pode estar errado, né? Porque é importante a gente entrar em contato, de fato, com algum silêncio, com alguma falta, com alguma melancolia, até eu diria, né? Então, cada um aí pode estar enfrentando seus processos de luto, de busca por um lugar mais legal para trabalhar, de uma oportunidade de carreira mais interessante. Então, tudo isso faz parte, né? Então, contemple, digamos assim, no seu ano, esse espaço para o não sei, não tá bom, né? Hoje não acordei legal, e talvez se eu der só isso aqui, já é o suficiente para o meu dia. Antes de vocês entrarem, estava aqui fofocando com a Ali, a gente estava falando um pouco disso, né? De como é importante também a gente entender que aquele dia foi o máximo que eu pude dar. Foi aquilo ali, mas eu planejei, mas foi aquilo que foi possível, né? Então é isso. Primeiro ponto, né? Que a gente possa dar espaços para o vazio, para o não todo, para que esse planejamento, de fato, contemple um pouco do que sai das nossas mãos. A gente tem muita necessidade de controle, e às vezes a saúde mental apresenta para a gente justamente essa dificuldade, né? Por que que eu gostaria de mudar e não consigo? Por que que, apesar de não querer mais aquilo, eu sofro, né? Por que que eu acho que eu vou dar conta de todas essas matérias? Por que que eu acho que eu vou dar conta de 2 trabalhos em uma faculdade se eu já sei que eu não vou, né? Por que que eu topei aquele desafio já sabendo? É isso, às vezes a gente não sabe, né? E esse não saber precisa ter algum espaço. Você pode buscar ajuda profissional para fazer isso, né? Terapia, alguém que possa aí te mentorar, um novo trabalho e tal, mas o importante, de fato, antes de tudo isso, para mim, é a gente dar esse espaço, nessa ampliação de consciência para a gente mesmo, quando a gente fala da nossa saúde mental. Segundo ponto é, vamos aproveitar que a gente está em janeiro, e eu gosto dessa coisa, né, de ser janeiro branco. Nem é por isso que é chamado janeiro branco, mas a metáfora da folha em branco, para mim, ela é muito convidativa para janeiro, sabe? O que é que na sua vida, de fato, talvez esteja precisando de um recomeço, de um novo olhar, de um olhar diferente? Que versão sua talvez você gostaria de dar um pouco mais de espaço para esse ano? Por exemplo, tá? Se você é uma pessoa que fala muito, primeiro sempre a falar nas aulas da faculdade, o primeiro a levantar a mão nas reuniões de trabalho, o primeiro... Será que esse ano não é uma boa oportunidade para você explorar uma outra versão de você? Aquela que se cala um pouco mais para os mais extrovertidos e falantes? Né? Se você está no polo oposto, né, da timidez, da introversão, será que não é uma boa oportunidade esse ano de você perceber você diferente em alguns ambientes? Porque talvez isso tenha a ver, né, com algum planejamento de carreira, de novas conquistas que você tenha. Será que agora você precisa mesmo ser o último, a última a falar em todos os ambientes que você está? Será que não dá para olhar para você de uma nova forma? Porque dentro da psicologia, né, da psicanálise, uma das coisas que a gente mais foca num tratamento clínico, por exemplo, né, eu sou psicóloga clínica também, é o padrão, né? Muitas vezes a gente tem um determinado padrão de agir, e às vezes a gente fica preso em alguns pontos da nossa vida, seja relacionamento, carreira, enfim, por conta desse padrão. Né? Será que janeiro não é uma boa oportunidade, né? Esse janeiro que não acaba nunca, tá acabando amanhã, né? As pessoas estão brincando na internet, meu Deus, 1.307 dias de janeiro. Será que esse momento não é legal de eu parar e pensar o que de diferente tem em mim que talvez esse ano possa dar uma oportunidade de aparecer? Nos meus contatos também, né? Será que não está na hora de tirar um pouco aquele ranço daquela pessoa, daquele chefe, daquele colega de trabalho, para que a gente possa dar uma nova chance, né, de recomeçar, um novo contato? Então, tem um quê, né, de novidade, que é um símbolo, né, gente? A gente vai carregando símbolos aí, porque o ser humano precisa disso, a gente é ser da linguagem. Então, gostaria de deixar, né, um pouco isso, assim, para a gente também, desse começar de novo. O que é que você precisa imaginar, né? A gente vai criando fantasias, então criar uma fantasia aí que é um recomeço para você, para que, quem sabe, a sua saúde mental ajude, né, uma vida com um pouco mais de leveza. E por último, não menos importante, ontem eu assisti Ainda Estou Aqui, teve uma sessão, né, especial aqui antes da estreia, nessa cidade que eu estou, na Austrália, e
o que ficou para mim, a força, né, da Eunice Paiva, enquanto mulher que estava fazendo pelo outro, né? Ela estava fazendo pela família, ela estava fazendo pelos filhos, e ela não só fez por ela, né, pela família, como ela fez pelas populações indígenas, né? E isso reforçou esse último ponto que eu queria trazer para vocês. Existe um neurotransmissor que a gente tem, né, e a gente consegue liberar ele, chamado ocitocina. E a gente só consegue liberar em contato com outras pessoas. É o que a gente chama do hormônio do vínculo, né? Da confiança, do contato ali com o outro. Alguns vão falar que é o do amor, né? A mulher, quando ela dá à luz, ela libera muita ocitocina. Que a gente lembre também que para a nossa saúde mental, quando a gente faz as coisas em comunhão, em comunidade com o outro, isso ajuda a gente a estar fortalecida para os desafios, porque, né, a vida não é um morango, então ela vai apresentar diversos desafios e a gente pode, a partir do compartilhar com o outro, a partir de não viver numa ilha, a partir de não viver sozinho, a partir de mostrar alguma vulnerabilidade com o outro, pedir ajuda, né, principalmente nós mulheres, temos mais dificuldades por conta da sociedade que a gente vive em pedir ajuda, a gente possa liberar mais ocitocina esse ano, que a gente não fique ilhado nos nossos desafios, nas nossas dificuldades e nas nossas conquistas, né? Então, quando a gente pensa em planejar um ano, com quem que eu posso dividir, né, essa ideia? Com quem que eu posso falar para que essa pessoa me lembre de não esquecer, né, ao longo do ano das minhas dificuldades, de que, poxa, eu planejei isso, eu planejei começar a terapia, deu abril e ainda não comecei, né, mas meu amigo, minha amiga, meu marido, minha mãe, meu primo, amigo, tá ali me lembrando. Então, que a gente possa, né, estar em comunidade, porque cada vez com mais tecnologia, a tendência é a gente achar que a gente pode ser suficiente junto com as máquinas, e acho que não. Né? Acho que a gente chegou até aqui enquanto humanidade porque a gente se uniu em tribos, em bandos, e assim eu acho que a gente vai para frente, inclusive com um objetivo pessoal. Né? A gente pode compartilhar ali uns com os outros isso e ter mais força, principalmente nos dias mais difíceis. Tá bom? Então foi isso que eu pensei em deixar, então tô deixando, né? Não é nada que se acaba aqui. A Ali vai seguir aí com vocês para trazer ferramental, para trazer mais momentos de reflexão, para tirar as dúvidas de vocês. Ela deixou também no histórico aí do chat os meus contatos, então espero que a gente possa aí seguir, porque dá muito pano para manga, mas não queria deixar de participar aqui, deixar para vocês alguma mensagem. Espero que tenha tocado você de alguma forma. Ali, muito obrigada, tá? Por essa Obrigada, oportunidade. Lá. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigada por tomar um tempinho com a gente. Até. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Vamos nós aqui. Então, como a Laís falou, eu já deixei os contatos dela aqui no nosso chat. Vocês têm a possibilidade de continuar essa conversa. A Laís, que é psicóloga e que atende clínica, apesar dela estar lá na Austrália, atende online. Então, se alguém quiser conversar mais sobre isso ou tiver uma indicação para alguém que está precisando de um acolhimento, a Laís também é essa pessoa que pode ser aí uma referência para vocês. Eu não me apresentei, não dei muito detalhe, né? E por que sou eu que estou aqui? Então, eu sou a Ali, eu trabalho hoje como gerente de design de aprendizagem à frente de projetos de bastante impacto e relevância dentro da consultoria que chama Crescimento. Eu construí a minha carreira predominantemente na indústria por 15 anos e nos últimos 3 anos eu fui responsável por bem-estar dentro da organização. Tive a oportunidade de liderar lá todo o processo de pesquisa, de pulse, né, para avaliar o bem-estar, de implementar as ações, as iniciativas relacionadas, construir um programa de preparação das lideranças também para uma liderança mais humanizada. Enfim, são essas as minhas credenciais. Além disso, eu sou uma pessoa em terapia desde os meus 15 anos, então tem 25 anos que eu faço acompanhamento, tenho os meus desafios de saúde mental, e há muitos anos já eu engajei no Janeiro Branco, que é essa campanha. Se vocês quiserem ir nas redes sociais, pesquisando aí no Google, com o ChatGPT, rapidamente vocês vão entender, é um movimento que a gente pode se engajar de diversas formas, todos nós podemos, e nesse ano a minha contribuição está sendo publicações no LinkedIn sobre leituras não óbvias sobre saúde mental, e aqui participando da live, essa aqui é a primeira live do ano. Como a Laís falou, a gente estava aqui em janeiro do ano passado também, eu faço questão de dar essa contribuição
para esse tema que eu considero que é tão importante e, ao mesmo tempo, que nem sempre a gente para dar a devida atenção, e ele tem um impacto muito importante na vida de cada um. Nossos combinados, fiquem à vontade. Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, daqui eu não consigo passar a palavra, a nossa comunicação vai ser toda aqui pelo chat. O que eu vou dizer para vocês também? Coloquem as perguntas, eu vou começar agora a compartilhar com vocês algumas coisas que eu separei aqui, mas ao longo da conversa, se vocês preferirem, pode ir mandando as perguntas, eu estou acompanhando. Eu vou mandar aqui de novo o contato da Laís, que vocês pediram, algumas pessoas não conseguiram pegar, já estou mandando aqui no chat. E queria reforçar também que a gente, lista de presença, certificado, direto com a instituição de ensino de vocês que fez o convite. Além disso, no final, quando a gente encerrar a live, abre automaticamente uma pesquisa e a gente quer muito ouvir vocês. É a partir dessa pesquisa que a gente vai planejando o nosso ano e melhorando o que a gente tem aqui para oferecer para vocês. Eu já vou aqui compartilhar os meus contatos, como vocês pediram, e no final eu volto e compartilho mais uma vez, ok? A Lá falou de três pontos, né? Um ponto é não vamos estar felizes o ano todo. A gente acolher a tristeza também, entender a tristeza como parte do bem-estar. Não se cobrar, né, para estar o tempo todo bem. Ela falou também sobre a importância da gente olhar para cada uma das nossas dimensões de vida e pensar que a gente vai dar conta daquilo que a gente pode dar conta. Então, da gente planejar as coisas e acomodar as coisas de acordo com o que a gente tem de disponibilidade. E aí, a gente poder pensar nesse recomeço, né, que é o início de cada ano. Então, estamos aí fechando o mês de janeiro e a gente poder aproveitar para pensar o que a gente quer de diferente para esse ano, o que vai fazer a gente sentir orgulho do ano que a gente teve no final de 2025, início de 2026. Para que a gente possa fazer isso de uma forma um pouco mais estruturada, eu trouxe aqui uma ferramenta que ela é bastante simples. Para vocês terem uma noção, ela é de 1960. Nós vamos usar aqui uma versão online gratuita, e que eu considero ela uma ferramenta bastante poderosa, assim, apesar da simplicidade, de não ser uma ferramenta nova, eu vou abrir aqui e compartilhar com vocês, vocês vão ver que é uma ferramenta que ajuda muito nesse olhar da gente se organizar e pensar o que a gente quer para o nosso ano. Então, vamos aqui. Opa. Vocês já devem estar enxergando aí. O nome dessa ferramenta é Roda da Vida. A Roda da Vida é uma ferramenta que nos permite planejar e avaliar também o ano anterior. Então, como que funciona? Vocês já estão enxergando aqui a minha roda, né? O que ela tem aqui? Ela tem na lateral, vou aumentar aqui um pouco, para vocês verem direitinho, né? Porque tá pequenininho. Na lateral tem 12 dimensões, 12 categorias. Então, a Roda da Vida ela foi criada por um americano, e ela foi criada com esse olhar de pensar quais são as motivações, quais são as áreas de vida de uma pessoa, né? As áreas que impactam a vida de uma pessoa, e para que a gente pudesse avaliar o quanto cada uma delas estava dentro daquilo que a gente espera, né? Uma avaliação de 1 a 10, quanto que eu entendo que essa dimensão da minha vida está contemplada. Eu fiz aqui um exemplo, esses números aqui são hipotéticos, mas eu trouxe aqui coisas que eu acho que tem a ver com a nossa conversa hoje, que também são as coisas que eu olho para planejar durante o ano. Então, a gente tem aqui, por exemplo, primeiro é bem-estar em geral. Então, bem-estar ele é composto de uma série de fatores. A gente não consegue isolar todos os fatores que compõem um bem-estar, né? Mas ele tem, assim, então a primeira avaliação é, num geral, como eu me sinto. E aí, no segundo item, eu já trago a saúde física, que é um dos componentes que contribui para o bem-estar geral. Depois eu trago aqui a gestão das emoções, opa, temos um a mais, família, propósito e legado, que marca essa que eu quero deixar no mundo, aprendizagem, que para mim é algo muito importante, está totalmente conectado com os meus valores, relacionamento amoroso, para quem tem já um relacionamento, ou para quem quer ter um relacionamento, né? E pensar como que vai olhar para isso. Um relacionamento com amizades, cultura e social. Para mim, cultura e social é uma coisa que eu olho bastante, assim, eu gosto de me desafiar de dentro de um ano viver algumas experiências
relacionadas à cultura, relacionadas a conhecer lugares, ir a exposições, ir a eventos. Então, é importante para mim chegar no final do ano com esse olhar. Lazer e diversão, porque tudo na vida é esse equilíbrio, né? Tem que ter relação, mas tem que ter diversão também. Espiritualidade aqui não no sentido de uma religião em específico, mas aquele contato com aquilo que transcende, né? Aquilo que transcende, no caminho que cada um entende que faz mais sentido. E finanças, porque afinal de contas a gente precisa de dinheiro para viver, não tem outro jeito. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou mandar para vocês agora o link. A ideia é que a gente possa preencher essa roda da vida, que cada um possa avaliar. É claro que a ideia não necessariamente é preencher agora, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre cada uma dessas dimensões e o que eu vejo que algumas vezes é um desafio nessa jornada de busca pelo bem-estar e que a gente pode aqui, olhando para essa ferramenta, que é uma ferramenta relativamente simples, e calibrando. Então, eu vou falar a partir de cada um deles. Então, e vou trazer aqui alguns exemplos meus, alguns exemplos de pessoas com as quais eu convivo, dos projetos que eu participo, claro, sempre preservando a identidade das pessoas ou das organizações, mas trazendo um pouquinho para vocês de exemplos de coisas que eu vejo acontecer e que eu gostaria que vocês contemplassem e refletissem ao longo desse ano, para que vocês não passem por algumas coisas ou para que vocês possam passar de forma consciente. Eu acho que essa é, inclusive, a primeira mensagem sobre a roda da vida. Existe um mito de que a gente vai dar conta de tudo. Não vai. É isso que a Laís acabou de falar do exemplo que eu disse, estava angustiada, tipo, eu listei uma série de coisas e eu acabei fazendo 5. E aí eu pensei, mas eu fiz as 5 bem feitas, então pronto, vou ficar em paz aqui com o meu coração. Vou dizer para vocês que é simples assim. Tem dias que eu fico mais tranquila, tem dias que eu fico menos tranquila, mas isso tem tudo a ver com admitir que eu sou humana e que, em sendo humana, eu não vou dar conta de tudo o tempo inteiro. Então, eu não vou ser boa esposa, boa profissional, boa filha, boa amiga o tempo todo. Em alguns momentos, a gente precisa fazer escolhas. Então, acho que o primeiro mito que eu gostaria de desmistificar com vocês é que a roda da vida ela não precisa estar equilibrada necessariamente. Eu tenho que estar com todas essas dimensões mais ou menos no mesmo lugar. Eu não posso ter uma que está muito menos que a outra. Pode, tá tudo bem. Vai ter momentos, inclusive, que vida de adulto é assim. A gente vai botar mais energia numa coisa e, de repente, vai recuar mais na outra. O que é o meu convite e a minha recomendação aqui é que a gente esteja consciente de onde a gente está botando menos energia e onde a gente está botando mais. Então, que a gente não chegue no final do ano, e vamos olhar aqui, avaliando 24, né? Vou pegar aqui a minha espiritualidade que está num tamanho 3. Eu botei aqui, né, esse exemplo. E olha, se fosse para avaliar a minha, efetivamente, também não estaria tão distante. Por quê? Não é um tema que eu me conecto tanto, não é um tema que eu dou tanta atenção em detrimento dos outros todos que estão aqui. Mas também não é uma surpresa para mim. Quando eu paro para fazer essa avaliação, eu tenho consciência das escolhas que eu fiz ao longo do ano que fazem com que a minha espiritualidade não seja a dimensão da minha vida, a área da minha vida onde eu botei mais energia. Era o que fazia sentido para mim no ano de 24. Em contrapartida, eu botei um saúde física 10. Por quê? Porque foi um ano, eu tenho muito a celebrar com os avanços que eu fiz de saúde física. Então, eu consegui manter uma frequência de ir na academia, eu consegui fazer uma reeducação alimentar bastante importante para mim, porque eu busco, porque eu acredito, porque eu gostaria de ter de saúde física, né, do meu corpo. Então, eu fui pensando aqui, e o que eu vou identificando aqui? 10 em saúde física era alguma coisa que eu tinha posto intenção e intensidade. Foi esse o meu convite. Eu acho que o olhar agora é avaliar o que foi 24 e, a partir de olhar o 24, poder olhar para 25 e pensar onde é que eu quero pôr a minha intenção e a minha intensidade. E aí fazer as escolhas para que a roda da vida de 2025 ela não seja uma surpresa. Eu possa pensar, realmente, eu botei menos energias nas minhas amizades, por quê?
eu estou aqui comprometida em fazer meu TCC, vai exigir que a minha vida social diminua, que eu vá a menos eventos, que eu conviva menos com as pessoas, porque esse é o meu momento de vida. Porque nesse momento, o que mais vai me realizar, o que mais vai fazer com que eu me sinta bem ao final de 25, é que eu possa ter concluído a minha graduação, a minha pós-graduação. Então, eu acho que esse é o olhar que eu estou convidando aqui vocês para ter, que a gente possa olhar para essa roda e pensar nela como alguma coisa que é dinâmica e que pode ser que a gente agora pense que a gente quer botar energia num lugar, mas que aconteçam coisas na vida que a gente vai precisar ajustar. Eu fiz um post essa semana sobre planejamento e brinquei que o que acontece entre janeiro e dezembro é a vida. E por mais que a gente tenha planejado em janeiro, a vida tem seus próprios planos, né? As coisas acontecem, a gente não está controlando tudo o tempo inteiro. Então, que a gente possa estar aberto para acolher o que vem e flexível para revisar e reorganizar, mas sempre com consciência e não a partir do que a vida nos impõe. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Estou vendo aqui algumas pessoas me deram boa noite. Por favor, vão colocando aqui os seus comentários. Para quem já está acessando o link aí, esse link é gratuito, online, o endereço está aqui, eu botei no chat também. Nesse link, vocês conseguem editar as 12 dimensões, ou seja, essas 12 que eu trouxe aqui, elas são as que fazem mais sentido para mim e que eu achei que faziam sentido para este exercício. Não quer dizer que a gente não vá mudá-las de um ano para o outro e de pessoa para pessoa. Tá tudo bem. O mais importante são campos editáveis, então vocês vêm aqui e podem alterar. Então, bem-estar geral 2024, por exemplo. Então, eu coloquei aqui um outro título, então vocês conseguem aqui fazer o desenho. E logo após a roda, vocês conseguem fazer o download, vocês conseguem salvar. Então, dá para fazer, eu vi aqui que o Rafael já colocou, né, que ele já fez a de 25, dá para fazer a de 24 e depois fazer a de 25 com essa dimensão, que é para onde a gente quer ir. Aqui tem uma pergunta do Paulo, que é se a gente determina os números da roda da vida e coloca metas de acordo. Sim, pode. Eu acho que a minha recomendação aqui é menos sobre o número em si, mas é aonde eu quero botar mais luz. Então, que isso possa nos dar a noção de proporção, onde é que eu preciso por mais energia, por mais intenção, porque tem coisas que só vão acontecer se a gente investir de fato. Aqui entrou uma outra pergunta. Só um minutinho que eu estou resolvendo uma questão técnica. O que mais? Então, algumas pessoas colocando aqui que já fizeram o download. Muito bom, é muito importante a gente avaliar, né, o comportamento emocional, social e profissional. Com certeza, aqui tem um ponto bastante importante, que é como que a gente está gerindo as emoções? Eu escolhi intencionalmente colocar o bem-estar e a saúde mental, eles, para mim, estão intimamente ligados com o quanto a gente conhece e reconhece as emoções no corpo da gente. Seja através das nossas reações, seja através da gente reconhecer que coisas são gatilhos para nós, e seja na nossa capacidade de regulação. O que é regulação? Nada mais é do que eu sinto uma emoção e eu sou capaz de moderá-la, regulá-la, para reagir proporcionalmente, ou para eu não reagir no ímpeto da emoção, e sim para eu reagir reconhecendo aquela emoção, mas respeitando quem está interagindo comigo, ou aquilo que foi o gatilho, quem foi o gatilho. Então, esse é um convite muito importante que eu faço aqui para vocês de reconheçam. As emoções, elas dão sinais no corpo. A gente pode perceber. Vocês já viram, assim, acho que é um exemplo bem concreto, assim, a pessoa que às vezes não se sente tão à vontade para a apresentação, e aí quando ela começa a falar aqui na região do pescoço, começa a ficar vermelho, dá para perceber, assim, o quanto que aquilo está exigindo. Isso é uma manifestação física das emoções que aquela pessoa sente a respeito de fazer apresentações. Isso quer dizer que a pessoa não vai fazer apresentações de maneira alguma. A pessoa pode e deve fazer. O que vai acontecer é que, ao saber que isso acontece, ela vai criar subterfúgios, ela vai criar questões de apoio que permitam com que ela se sinta um pouco mais confortável.
sabendo que, de repente, vai tremer um pouquinho, vai dar um frio na barriga, e faz parte, é isso mesmo, vai acontecer. Eu reconhecer que isso é uma emoção que está aqui comigo, que eu sinto alguma coisa em relação a isso, e poder agir conscientemente vai fazer com que eu consiga ter relações mais saudáveis, que eu possa buscar aliados e aliadas, buscar, às vezes, recurso de apoio mesmo, né? Então, acho que um outro ponto importante, né, a respeito de tudo isso que a gente está falando, é que em nenhum momento esse webinar tem a ambição ou a pretensão de substituir qualquer tipo de diagnóstico ou apoio profissional de psicólogos, psiquiatras. Há condições em que a gente precisa de ajuda médica. Não vai ser só eu me organizar na roda da vida, não vai ser apenas eu saber quais são as minhas emoções. Às vezes eu vou precisar de ajuda para gerir essas emoções. E não tem problema nenhum nisso. Eu acho que a nossa sociedade é muito cruel. Eu acredito que esses números crescentes, eles também têm a ver com a gente se tornar um pouco mais livre para falar disso abertamente. Eu sou e fui uma ansiosa a minha vida inteira e eu, ao longo do tempo, fui me sentindo cada vez mais confortável para compartilhar isso. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho alguns sintomas físicos, como insônia, mas eu também tenho sintomas que são do meu corpo. Então, tem dias que a minha atividade mental ela é muito acelerada, como se ficassem 1000 pessoas falando na minha cabeça. Eu brinco que a galera que mora na minha cabeça fala e fala alto, fala rápido e fala alto. E tá tudo bem. Isso não impediu que eu seja uma ótima profissional, que eu tenha uma vida, um relacionamento, um casamento sólido. Eu construí a minha vida com a ansiedade junto comigo, ela é parte de quem eu sou. Então, eu acho que o que eu vejo de muito melhor do que quando lá no início da minha carreira é que hoje a gente fala disso abertamente e que a gente tem a possibilidade de levar isso para os ambientes que a gente está, seja conversar com o professor, seja conversar com alguém da família, seja conversar com alguém no trabalho, para dizer, eu tenho essa necessidade, eu estou passando por isso nesse momento, e buscar os apoios possíveis, né? Então, a gente tem uma série de apoios que a gente pode e deve recorrer quando a gente sente que isso é o mais importante. Tem gente aqui me perguntando como a gente deveria acompanhar essas metas, se é mensal, se é diário. Existem vários recursos. Então, assim, existem pessoas que se colocam aí numa inspiração lá da psicologia positiva, da gratidão, de se propõe ao final de cada dia escolher alguma coisa para agradecer. O que eu celebro de hoje? A gratidão ela é fortemente associada à condição de bem-estar na perspectiva da psicologia positiva. Então, essa é uma prática que dá para fazer diário, que dá para fazer semanal, que dá para fazer mensal. Quando a gente está falando de saúde física, também tem alguns indicadores que são mais palpáveis, né? A gente consegue aí acompanhar. Mas eu não acho que a roda da vida em si a gente precise fazer diário ou semanal. Acho que um olhar mensal para pensar, esse mês eu botei a energia como eu tinha imaginado, eu botei a intenção e a intencionalidade, a intensidade nos lugares que eu tinha me proposto, eu acho que é válido sim. Muito para esse lugar da consciência. Não é para se cobrar, putz, eu botei ali que eu queria botar uma super energia na atividade física. É muito comum a gente começar o ano dizendo que vai fazer dieta, que vai emagrecer e que a gente vai fazer mais exercício físico. E aí chega fevereiro, a gente já não está mais nessa vibe. Tá tudo bem, desde que isso seja uma escolha. Eu realmente agora eu vou ir menos na academia, porque eu acabei de ser mãe, eu acabei de ser pai, eu estou dormindo menos, porque é isso que acontece na parentalidade, e eu vou, então, neste momento, preservar um pouquinho mais o meu corpo e guardar a energia que eu tenho para outras questões. Tá tudo bem, é uma escolha de um momento. O importante é que seja, de fato, algo que é consciente. Deixa eu ver aqui o que mais que chegou. Aqui uma colega dando dica do caderno da gratidão. A gente está aqui num grupo, deixa eu ver aqui quanto nós somos agora. Nós somos 165 pessoas. Se cada um de nós colocar agora uma dica do que faz para ter bem-estar o ano todo, a gente vai ter aqui pelo menos 160 referências. Então, esse é meu convite agora. Coloquem aqui uma coisa que vocês fazem, que é uma prática que leva ao bem-estar, que é o que vocês fazem para manter o seu bem-estar.
Então, a Cristiana já colocou aqui, né, que ela começou a se cuidar, começou na academia, terapia, academia, pedalar, acorda cedo. Eduarda, acordar cedo para mim é um desastre. Certamente esse não estaria na minha lista de bem-estar. Mas essa é a beleza da coisa, porque a verdade é que nós somos diferentes, né? Escrita terapêutica, Fernanda, sabe que para quem sofre de ansiedade, a escrita terapêutica é extremamente valiosa, porque você consegue dar vazão para todas essas vozes de pessoas que estão conversando aqui na cabeça e começar a registrar ali e dar essa vazão. Não é incomum, em períodos que eu estou envolvida com coisas que eu quero muito, sejam projetos pessoais ou profissionais, eu acordar de noite pensando nessas coisas. E um dos recursos mais valiosos para mim é escrever, meio que para esvaziar a cabeça e o meu cérebro registrar que tá registrado, e eu retomar isso no outro dia. Então, eu escrevo, volto a dormir, eu consigo dormir muito melhor, porque daí já descarreguei, e aí depois eu retomo. Programação da semana, aulas de dança, ler, trabalho voluntário. Alguém perguntou aqui como é a escrita terapêutica. Acho que tem técnicas mais refinadas, mas eu diria que o que mais funciona para mim é uma espécie de diário, é eu descrevendo como eu estou me sentindo, quais são as emoções que eu estou sentindo, o que me frustrou, o que me chateou, o que me gerou essa ansiedade, o que me fez feliz, e ir registrando isso, assim como registrar essas coisas, o que a gente chama de pensamento ruminante, né? Eu fico ali ruminando uma série de coisas, então quando eu escrevo, eu consigo externar, e ao externar, me sentir mais leve e seguir em frente. Rir com os amigos, isso é bem verdade. Eu gosto de sair para dançar, eu gosto de conversar com as pessoas. Dormir bem, sim. O sono é imprescindível para uma série de fatores do bem-estar em geral. Então, tem aqui muito rico, assim, eu poderia ler várias coisas aqui, algumas muito próximas, outras bastante diferentes. Eu acho que é muito legal a gente poder usar essa nossa aprendizagem social, né? Essa inteligência coletiva que está aqui, para que a gente possa aprender uns com os outros e não somente daqui, né, de onde eu estou. Então, quem quiser pode continuar colocando. Quem quiser trazer mais perguntas, estou aqui à disposição. Em linhas gerais, sobre a roda da vida, eu queria reforçar, então, esse ponto de não necessariamente equilíbrio, mas de estar em paz com os lugares onde eu estou botando mais energia. Eu queria também convidar vocês a planejar metas factíveis. E aí eu vou trazer aqui um exemplo da vida acadêmica e depois da vida profissional. Da vida acadêmica, se eu estou numa fase que eu sei que eu vou fazer, sei lá, 5 ou 6 disciplinas. Não adianta eu pensar que eu vou fazer 5 ou 6 disciplinas, vou fazer academia 7 dias por semana e vou fazer estágio todos os dias por 6 horas. E ainda assim, eu vou ter uma vida com lazer, com cultura, tudo na mesma proporção. Acontecer. Há fases na vida em que a gente precisa escolher. Então, eu estou aqui num projeto profissional muito importante. Eu vou botar muita energia nele. E talvez nesse momento eu vá tirar um pouco de energia da minha família também. Quem nunca passou por isso, né? De botar muita energia no trabalho num período e tirar um pouquinho do pé da interação, da relação com a família, não ir, de repente, naquele almoço de domingo, naquele aniversário do tio, da tia. Então, isso vai acontecer em alguns momentos. E é saudável. Existe um movimento de cobrança de que a gente tem que ser ótimo em todos os nossos papéis, e a verdade é que a gente precisa fazer escolhas. A gente precisa entender o que para aquele papel que a gente está desempenhando naquele momento é mais importante. O que está conectado com os valores, com aquilo que eu acredito e que são as minhas crenças e que são importantes, e o que está me levando também na direção do que eu estou buscando. E aí não tem, assim, o que o vizinho, a vizinha falou, não tem o que o meu colega de trabalho falou, o que o meu líder acha, é aquilo que faz sentido para cada um. É uma escolha individual, é um olhar individual. Quando eu falo aqui de escolha, é muito importante eu registrar que estou falando de quando a gente tem essa condição. Nós vivemos num país de muita desigualdade social e há uma boa parte da nossa população que, infelizmente, não tem capacidade de escolha. Mas vocês aqui todos, como estão instituições de ensino,
entendo que em alguma medida vocês estão já escolhendo algumas coisas e tem essa possibilidade. Então, essa autorresponsabilidade da gente escolher onde a gente vai botar a energia e até agir como adulto, que acho que a Laís falou essa frase, né? Tudo não terás. É isso. Quem quer tudo é criança, que ainda não sabe separar. Adulto sabe que vai fazer escolhas. E que ao escolher uma coisa, às vezes vai abrir mão de outra. Não dá para comer o bolo de chocolate todos os dias e também querer ser magro. Com exceção de uma parte da população que às vezes come bolo de chocolate e não aumenta o peso, a maior parte das pessoas, se comer bolo de chocolate todos os dias, vai aumentar o peso. Precisa escolher. Quer ser uma pessoa mais magra, com uma aparência de magreza, ou quer ser feliz comendo seu bolo de chocolate, independente do que isso significa em termos de peso e balança. Não tem um certo ou errado, tem a escolha, né? Onde eu estou botando a minha energia. Alguém está perguntando sobre certificado de horas, direto com a sua instituição de ensino, a mesma coisa em relação à presença. Aqui tem uma pergunta muito legal do Gabriel, que é como colocar as metas e conseguir mantê-las? Como não se decepcionar com os fracassos? Escolhendo as poucas e boas, essa é a minha percepção. Um dos grandes problemas para a gente fracassar é a gente superestimar a nossa capacidade de realização. É a gente listar um número imenso de metas ou de metas muito grandes que a gente não consegue dividir em pedaços, e aí a gente, nesse emaranhado, se perder e aí se frustrar porque não levou adiante. Então, não dá para eu dizer que eu vou ler 10 livros em janeiro. Até porque só faltam 2 dias em janeiro. Se eu disser que eu vou completar 10 livros até 31 de janeiro, mesmo que eu não dormisse, amanhã e sexta, eu não conseguiria atingir. Então, a gente precisa botar metas que cabem nesse tempo que a gente tem, que cabem nesse horizonte da realidade que cada um vive, de como que é a minha relação parental, de quais são as minhas responsabilidades em casa. Tem que acomodar tudo dentro disso. Então, a meta precisa ser realista. Eu acho que um dos pontos principais, na minha visão, é que seja um volume de metas factíveis e que elas sejam realistas dentro daquilo que é a sua possibilidade. Como não sofrer com sobre as perdas que tem pessoas que têm muita dificuldade de aceitação? A gente falou lá no início, a Laís falou muito sobre isso, né? Às vezes a gente vai sofrer. E tá tudo bem sofrer, e a gente precisa acolher esse sofrimento, essa tristeza, esse sentimento que vem. Eu passei recentemente por uma perda, no momento que as coisas estavam, assim, existia um monte de coisa planejada. E aí eu tive uma perda, e eu vivi um luto. E é isso, eu sou um ser humano, eu preciso passar por isso, vai acontecer. E o que é anormal é se no meio de um processo de luto, eu estivesse feliz e faceira, ou simulando estar feliz e faceira para atender alguma expectativa da sociedade. Então, assim, eu acho que o mais importante, e aí o cuidado, né, da gente não banalizar o sofrimento alheio. Então, cada um sabe o tamanho da sua dor, acho que isso é muito importante. E se a gente percebe que alguém está sofrendo muito, que essa dor está perdurando muito, oferecer a escuta, ouvir a pessoa, poder, de repente, recomendar que ela procure algum tipo de ajuda, talvez sejam algumas das formas de ajudar. E aí, acho que tem um outro ponto legal de reforçar aqui, que quando eu falo ouvir, não é dizer, não, mas na minha vez, não, porque eu já passei por isso. É ouvir de fato, é dizer, poxa, eu sinto muito, tem alguma coisa que eu possa fazer? Às vezes é segurar na mão e deixar a pessoa falar. Então, assim, tomar esse cuidado com o outro, que é de poder acolher a dor e o sofrimento do outro, a angústia do outro, e não entender que deveria ser como eu sinto. Porque cada um tem uma história que trouxe a gente até aqui. Então, o como cada um sente é muito diferente. E a gente precisa respeitar isso. Estou lendo aqui para ver o que mais que a gente tem aqui. Gostei dessa frase, falhar é um luxo de quem faz. É verdade, a gente precisa de alguma forma arriscar. Como lidar com a procrastinação e ter foco? Eu não tenho todas as respostas, inclusive, se alguém tiver dicas, é super bem-vindo aqui. Mas existem algumas técnicas, efetivamente, né, de produtividade, técnica Pomodoro, muito conhecida, que bota um alarme,
25 minutos você fica focado, 5 minutos você ganha para fazer alguma coisa, para descontrair, enfim. Tem gente que está saindo de perto do celular, das redes sociais, vou ficar um X tempo só aqui fazendo essa atividade e não vou acessar meu celular, é um recurso possível. Acho que cada um tem que encontrar também onde é que está esse... Primeiro uma autoanálise, assim, por que eu estou procrastinando? É porque eu acho essa atividade muito difícil? É porque eu não queria fazer e ela me foi imposta? O que está por trás dessa procrastinação? Acho que esse é o primeiro exercício. E aí, a partir dele, escolher algumas formas. E essas formas, assim, tem essas mais tradicionais, que são as técnicas de produtividade, mas tem também essa coisa da autoanálise de mergulhar na causa. Qual é a minha crença que está fazendo com que, naquele momento, eu não esteja investindo tempo naquilo que eu sei que é o que vai me dar mais retorno, ou que está mais alinhado com o que eu estou buscando. Consegue rever a live? Deve ficar gravada, Kátia. Como não... Não sofrer por amor, eu acho que não existe, tá, gente? Acho que só não sofre quem não ama. Quem não ama. Eu acho que o ponto é disso não virar, não passar daquilo da dose do que é saudável, vamos dizer assim. Vai ter, assim, lidar com uma rejeição, lidar com uma discussão, com uma briga, vai acontecer. É do ser humano, é da nossa natureza das relações. Agora, claro, se isso vira uma indisposição para levantar, para interagir com outras pessoas, bom, daí talvez aí tenha um sintoma. Eu já falei, e acho importante eu repetir, aqui não há nenhuma pretensão de substituir qualquer tipo de ajuda profissional, mas eu gostaria de fazer um outro convite a vocês, que é, de onde parte a nossa... De onde parte, de onde é o nosso ponto de partida para entender se tem um sintoma, se tem alguma coisa acontecendo que talvez indique uma necessidade de ajuda. É a comparação de nós com a gente mesmo, de nós mesmos com nós mesmos. Como que a gente faz isso? Bom, eu sempre dormia bem. Eu dormia 12 horas, não tinha problema para dormir, pegava no sono em qualquer lugar. De repente, eu comecei a dormir menos tempo e eu acordava muitas vezes durante a madrugada. De repente, eu comecei a ter dificuldade de pegar no sono. E, de repente, eu comecei a acordar durante a madrugada com muitas coisas do que tinha sido o meu dia na cabeça. E aí eu entendi que ali tinha um sintoma. Eu estava numa fase em que a minha ansiedade tinha passado de um limite e que ela precisava de algum outro tipo de atenção. E aí fui buscar ajuda e tudo mais. Então, esse é um relato pessoal. Eu vivi isso. Existem pessoas que vão observar isso de uma outra forma. Eu nunca comia o tanto que eu estou comendo, eu nunca bebia o tanto que eu estou bebendo. Existem várias formas da gente perceber. E a melhor comparação é a gente com a gente mesmo. Então, eu não procrastinava tanto e agora eu estou procrastinando. É olhar para si, comparar com o seu próprio comportamento para perceber se tem alguma coisa ali que está diferente. Isso também vale para o outro. Então, vocês convivem aí com família, convivem com colegas, vocês conhecem uma pessoa que vocês veem todo dia e que vocês começam a perceber que alguns sintomas estão aparecendo. Ninguém aqui tem o poder de diagnóstico, a não ser aqueles que estudaram psicologia. Mas todo mundo pode oferecer essa observação. Olha, eu percebi que você está mais quieto, eu percebi que você está mais agitada, eu percebi que você está mais irritado, que a sua tolerância para algumas coisas está menor. Oferecer essa perspectiva para as pessoas pode ajudar a sinalizar alguma dificuldade que a pessoa está gerenciando e às vezes não se deu conta. Como gerenciar a energia mental com tantas coisas a fazer? Pausa. Acho que a ciência já vem nos mostrando muito sobre isso, né? Falando muito sobre a importância das pausas. E às vezes a gente quer tocar direto, fazer as coisas direto, acha que a gente é super-homem, super-mulher, e a gente não é. Então, acho que usar das pausas, planejar o que é possível, o que é factível, e reservar momentos de lazer, espaço para sono de forma adequada. Vamos ver, o que mais que a gente tem por aqui? Temos aqui dicas de meditação e respiração.
Desculpe. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Como não sofrer tanto com o preconceito da sociedade e não sofrer tanto com a decepção com as pessoas. Em relação ao preconceito, infelizmente ele existe, e buscar ajuda, buscar os meios possíveis, conversar com pessoas próximas, talvez seja uma forma de lidar com isso. Quando possível, denunciar, porque a gente sabe que preconceito é considerado crime na nossa sociedade, então que a gente possa falar disso abertamente, usar os meios possíveis para influenciar que as pessoas que têm essa atitude sejam reprimidas, mas assim, quando a gente olha para mim, ser humano, fui lá, denunciei, e ainda assim, aqui está doendo, né? Procura conversar, seja com pessoas próximas, seja com profissionais, mas buscar essa rede de apoio para lidar com isso. Acho que é o melhor que eu posso oferecer aqui. Legal, aqui várias dicas de vocês, né? De como que a gente pode, enfim, gerenciar, né? Como cada um está usando os seus recursos para gerenciar a vida, que é o que acontece. Bom, a gente está se aproximando aqui do final do nosso tempo. Eu vou deixar aqui no chat para vocês um outro link para quem quer fazer um planejamento mais aprofundado. Então, existe aqui também um outro recurso gratuito. Os recursos que eu estou trazendo aqui são públicos e gratuitos para acessar. Então, eu vou compartilhar aqui para que vocês possam, quem tiver esse desejo, né, de aprofundar mais, fique à vontade para fazê-lo através desse ou de outros recursos que vocês encontrem. Esse foi um que eu trouxe aqui, busquei na minha curadoria para trazer, porque eu achava que ia ser útil. Invista um tempo para refletir, mas não se cobrem demais. Minha última fala vai ser sobre uma publicação que eu fiz também essa semana no LinkedIn, sobre o que é planejamento para mim. Por muito tempo eu me comparei, então existem pessoas que põem as metas, tipo, eu quero chegar a X visualizações, X seguidores, sei lá, vou pegar uma outra, quero diminuir X quilos em peso, e fincam isso numa pedra, assim, colocam, em 2 anos eu quero chegar a uma posição de diretoria. Eu admiro demais, mas eu não sou essa pessoa. Eu não tenho essa característica. Os meus planejamentos, eles estão muito mais relacionados ao que eu vou aprender, ao que eu quero conquistar em termos de avanço, de aprendizagem, de espaço, de sabedoria, porque um dos meus grandes valores é o amor aprendizado. E o que faz eu medir se um ano foi de sucesso ou não é eu poder, no final do ano, dizer que eu aprendi muito, que eu tenha muitas coisas para dizer que eu aprendi. Eu tenho o privilégio hoje de trabalhar num lugar que eu brinco que todos os dias eu tenho uma primeira vez, porque eu trabalho com projetos de empresas diversas, de natureza de aprendizagem, de desenvolvimento de líderes, então eu tenho a oportunidade de aprender todo dia. Então, isso me realiza, isso vai ao encontro do meu planejamento. E o meu planejamento, então, é um pouco mais amplo. Então, eu tenho algumas coisas, eu gostaria de todo mês conhecer um restaurante novo, eu gostaria de, ao longo do ano, ir a pelo menos X peças teatrais, mas isso não está escrito em pedra, isso é alguma coisa que eu quero perseguir para não chegar lá no final do ano e dizer, poxa, esse ano eu fui sempre nos mesmos lugares, falei com as mesmas pessoas. A gente aqui em casa acredita que precisa se impactar com coisas diferentes e eu procuro perseguir, mas tudo nesse nível um pouco mais flexível, porque essa é uma característica minha. Isso não muda o fato de eu botar intenção, intencionalidade e intensidade nas coisas. Então, o meu convite é que vocês possam reconhecer qual é o estilo de planejamento de vocês e que possam avaliar se querem fazer um planejamento super detalhado, como esse do link que eu compartilhei agora, ou se preferem fazer essa análise mais simples com a roda da vida, mas que também permite botar visualmente, rapidamente, você poder identificar aonde você quer pôr energia. Então, as duas coisas possíveis aí para a gente trabalhar. Era um pouco do que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Quero agradecer que vocês participaram do chat, trouxeram as suas formas de lidar com o bem-estar. Eu acredito muito no aprendizado social, na inteligência coletiva. Obrigada pelos feedbacks. Eu queria reforçar que a gente, logo que encerrar a live, vai ter aqui um link
para vocês fazerem a pesquisa de avaliação, por favor, preencham para que todo o time que organiza possa trazer outros temas que vocês valorizam e tomar o cuidado com alguma coisa que a gente possa fazer de diferente. Eu estou deixando aqui os meus contatos, as minhas redes sociais. Eu brinco que eu demoro, mas eu demoro para responder até meu marido. Fiquem tranquilos, mas eu respondo todo mundo. Então, quem quiser continuar, pedir dica, conversar, compartilhar alguma coisa, as minhas redes sociais estão aqui. Se quiserem marcar também, registraram alguma coisa, querem marcar, por favor, fiquem à vontade. Muito obrigada por estarem aqui, por dedicarem esse tempo. Acho que eu tive uma professora que falava que tempo era tecido da vida, e que a coisa que a pessoa mais rara que a pessoa pode dedicar é o tempo. Então, obrigada por dedicarem esse tecido de vida, esse tempo de vocês aqui conosco. Muito obrigada, que vocês tenham um 2025 cheio de aprendizados e realizações, e que a gente possa aí se reencontrar e que todos consigam aí manter um bom nível de bem-estar, lembrando que bem-estar não é estar feliz o tempo todo, bem-estar é estar consciente das suas emoções, é poder lidar com elas e buscar ajuda quando necessário.